Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim quando chega essa hora, para a nossa conversa. E hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado e também na mensagem Restauração da Árvore Noiva. Essas duas mensagens estão interligadas em relação à profecia de Joel 2, em relação ao Salmo número 1, falando da restauração da árvore noiva aqui no tempo do fim, a restauração entre Adão e Eva. Veja, Jesus Cristo e a igreja como marido e mulher de acordo com a profecia. E Deus colocou toda essa sua sabedoria na palavra e colocou essa sabedoria na natureza, e por isso ele está ligando toda a linguagem bíblica com semente, com a árvore, com as estações, com o sol, com a chuva e com as leis do espírito de vida que está na semente, para mostrar que ele tinha um plano predestinado, um propósito na parte de trás de sua mente. E esse propósito não pode falhar, porque cada pensamento, cada palavra, tudo que Deus expressou terá que se cumprir. E Deus teria que ter uma igreja aqui no tempo do fim, que creria em toda a palavra e que traria a manifestação de cada profecia, cada palavra, cada preceito, cada dito, cada doutrina que está nessa Bíblia. Porque Deus, Ele é a palavra é Deus. E se a palavra é Deus, ela é eterna. Passaremos céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar de acordo com a profecia. Por isso toda a linguagem da Bíblia está ligada aos mistérios da natureza. Veja, não há homem que possa impedir as 4 estações. É Deus quem controla os ciclos e Ele controla o plantio. Cada semente tem a sua estação apropriada para ser plantada, para crescer e, evidentemente, colher. Veja, por isso Jesus Cristo, ele marcou a estação aqui, no tempo do fim, quando esse plano predestinado de Deus se manifestaria. Ele ligou tudo isso à natureza. Então ele diz, quando vocês virem a figueira brotar, veja, ela brota na primavera, depois que passa o frio inverno, aonde toda a vida se reúne na raiz. Quem olha para a árvore, onde temos esses climas em que as folhas amarelam e elas caem no solo, dá a impressão que a árvore morreu, que ela chegou no fim. Veja, isso tudo está mostrando o que a igreja passou durante as eras, quando ela chegou ao seu duro inverno na era de Tiatira, quase 1000 anos de escuridão, e pareceu que não havia mais igreja, que não havia mais filhos de Deus. Mas veja, a vida se escondeu na raiz. A raiz é Jesus Cristo, e ali é onde está o coração da árvore, e ali é onde está o plano predestinado que estava na mente de Deus. Por isso ele se refere a ele mesmo como sendo a raiz de Davi, lá onde a vida está escondida. Veja, e estava lá em forma de semente. Então ele fala da restauração, chamando então essa vida para cima na primavera. Então ele marca a estação. Israel é o relógio de Deus, disse o profeta. Quer saber que horas nós estamos no calendário bíblico, no calendário divino? Ele disse, olhe para Israel. Israel é o relógio de Deus. Ou seja, Israel marca a estação. Então Joel, referindo-se também a essa mesma linguagem, ele fala a respeito do trigo, da videira, ele fala das estações, dos pastos verdejantes, e tudo isso se refere à primavera, quando então a vida brota na Palestina. Então Joel 2 fala de um ensinador de justiça no primeiro mês. Veja, e aqui no hemisfério sul, nós estamos agora terminando o nosso inverno, e aqui onde eu moro, nós temos as estações bem definidas. Então agora começou a estação das chuvas. Por quê? Logo depois que passa o inverno, a terra precisa chupar a água, porque lá na terra jazem sementes
que apodreceram durante esse período em que houve a colheita no verão, o fruto cai na terra, a polpa apodrece, a semente cai no solo, ela morre. Aí vem a chuva, que dá a ela a chance de viver. Por isso a profecia fala que ele enviaria um ensinador de justiça e faria descer a chuva, logo depois do frio inverno. Então a chuva traz a vida para a semente. O que é a chuva para nós? É um avivamento movido pela revelação da palavra, porque chuva na Bíblia sempre se refere ao movimento do Espírito Santo sobre a igreja para trazer o cumprimento da palavra. Então, essa mensagem, veja, 7 trovões. Os trovões anunciaram chuva, o ensinamento, a doutrina. Por isso nós estamos numa restauração de toda a palavra, voltando à fé original, à doutrina apostólica, bíblica, de Efésios. Veja, por isso que Efésios capítulo 2 se refere à mesma experiência que eu estou relatando, estando nós mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, veja, debaixo de um espírito de desobediência. Veja, então, ele foi lá, onde nós estávamos nesse lugar, nessa região de sombra da morte, e ele foi lá e obrigou a Satanás, obrigou a morte a se entregar, e ele então puxa a vida para cima, e nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a Bíblia. Então, ele marca a estação. A estação é na estação do mensageiro de Malaquias 4, o ensinador de justiça, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo. Qual que é o segredo? Da vida voltando para dentro da semente. Segredo. A vida de Deus. Então temos a aproximação do sol da justiça, Jesus Cristo em seu retorno, em sua segunda vinda. Veja, essa é a representação. Então ele está voltando, está chamando a vida para cima. Logo veio Lutero, Wesley, logo veio Pentecostes, a estação do portador, logo dentro do grão. Dentro do cacho estava o grão sendo formado dentro da espiga. E logo aparece então, veja, o fruto no topo da árvore. Sim, o que mostrou o ministério do profeta? O tempo da colheita. Que o fruto estava no topo da árvore. Logo o sol tinha que estar batendo sobre a semente com mais intensidade, mais luz, mais revelação, a restauração do sol, a restauração da vida, a restauração doutrinária, para trazer à igreja a colheita. Veja, a vida voltando para dentro do grão outra vez, as sementes eleitas. Essa é a profecia e essa é a Bíblia. Por isso, nós temos São João capítulo 15, é onde Jesus coloca esse mistério também, ligado com a natureza. Veja, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Você sabe, aqui na nossa região, no inverno, a videira fica totalmente sem folha. Logo ela começa a aguardar a estação da chuva, porque ela tem que brotar no final de agosto. É quando as podas são feitas, na minguante do mês de agosto. Logo em setembro está vindo a primavera. Veja, a terra que embebe a água e produz fruto proveitoso é louvada. Sim, ela é abençoada. Veja, todos nós somos barros. Qual é a diferença? A qualidade da semente que foi colocada ali dentro por Jesus Cristo desde antes da fundação do mundo, de acordo com Efésios 1, do verso 1 até o 5. Eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo. Não tem como falhar. Por isso é uma restauração, um retorno. Isso nos dias da vinda do sol, na vinda do Filho do Homem, a vida será puxada para cima. Haverão leis da restauração. O diabo não pode mais segurar a semente eleita. Por isso pregou o profeta a mensagem paradoxo. Isso tudo parece uma contradição. Um paradoxo. Mas é o que está acontecendo. É os mistérios da palavra, é o segredo de Deus, revelado ao seu povo, ao seu eleito. Que nossa
redenção é pela graça, nossa eleição é pela graça, a predestinação é pela graça, a vida fluindo para dentro de nós, vindo de dentro dessa palavra. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida, a noiva recebendo o espírito de vida, à medida que ela absorve a palavra. Então Jesus disse, sob esta pedra de revelação, edificarei a minha igreja, porque é o tempo da restauração, do tempo em que o véu seria tirado e a vida voltaria outra vez para dentro da árvore. Mistérios predestinados de sua vontade, pregou ele. Então veja, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, esse fruto é o fruto palavra. Então o que foi Jesus Cristo quando esteve aqui na terra? O que ele manifestou? Ele manifestou o fruto profeta. Veja, um conhecedor dos mistérios do coração. Um que podia revelar as parábolas, que podia revelar os mistérios do reino dos céus. Um profeta é a quem vem a palavra nos dias da vinda do Filho do Homem. Por isso que quando, veja, os luteranos se organizaram ao redor de um credo, de uma doutrina, foram cortados. O mesmo com os wesleyanos metodistas, o mesmo com os pentecostais e o mesmo com certos grupos da mensagem que se organizaram ao redor de um homem. Estão cortados já. Muitos já morreram e não poderão terminar a obra. Estão organizados ao redor de pensamentos humanos. Veja, por isso que a Bíblia se refere, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito por nós, ele foi pendurado num madeiro, feito por um homem. E ali ele morreu. Quando você pega essa palavra e pendura ela numa organização, ali mesmo ela morre. Qual foi o grupo que se organizou e se levantou outra vez? Todos estão mortos. Não podem produzir, não podem terminar a obra, porque você não pode colocar o Espírito Santo num sistema organizado, liderado por homens com mentes políticas. Veja, por administradores que querem governar a igreja e manipular pastores, por causa de fins lucrativos, por causa de grandes organizações. Eles não perceberam que o Espírito Santo já foi embora. Não perceberam que o Espírito Santo já se foi. Porque você não pode prender o Espírito Santo numa organização. Então veja, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Veja, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e o lançam no fogo, e ardem. Veja, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Essa é a profecia para a restauração da árvore noiva. Veja, Deus tinha que ter uma árvore noiva aqui no tempo do fim, feminina, porque ele é a árvore da vida, masculino. Mas tinha que haver uma árvore noiva feminina, porque Deus deu a um homem e uma mulher para ele reproduzir-se a si mesmo. Somente um parágrafo então, porque o tempo já está indo. Mensagem de restauração da árvore noiva. Veja, 377, 378, rapidamente. O que será isso? Ele produziu o fruto de Deus. O Espírito Santo estava nele. Ele produziu o fruto de Deus. O que era ele? Agora ouço atentamente. Eu apressarei o mais rápido que puder, para não vos atrasar para a sua ceia de Páscoa. Era um culto de Páscoa, né? Veja, então ele diz assim, mas observe, ele era a árvore, exemplo, o noivo árvore. Amém, glória? Eu vou dizer diretamente, diz o profeta, se ele é o noivo árvore, crê você nisso? Do jardim do Éden? Então, noivo árvore, sem o feminino, não pode produzir fruto. Então ele tem que ter uma árvore noiva. Ela tem que nascer do mesmo material da palavra, feita carne de árvore. Eu espero que isso seja compreendido. A mesma vida nesta árvore feminina, o noivo, como ele está na noiva,
as obras que eu faço também as fará. Não é isso correto? Ele era o noivo, então ele teria que ter uma igreja para se reproduzir. Deus te abençoe, espero que ajude. Nós vamos continuar, até a próxima, em nome de Jesus, amém.